A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos iniciar esta live, amém? Hoje falando sobre a vida conjugal, a vida entre cônjuges, né? E vamos fazer uma oração pela nossa família, pela igreja. Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus venha abençoar a sua vida nesta noite, amém? Todos os dias eu quero já fazer uma oração pela sua família, pelo seu lar. Amém? Peço aos irmãos que assim participar desta mensagem venham levar para os seus corações como aprendizado, amém? Que aqueles que assim precisar, você lembrar desse estudo, dessa palavra, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu só baixar aqui uma ligação. E peço aos irmãos que continuem em oração pelo nosso Brasil, pela nossa fauna e flora que está sofrendo, para que Deus venha enviar, mesmo nesse período, que nós sabemos que é um período de seca, mas enviar a providência, de trazer a chuva, mananciais do céu para esta terra, amém? Que todo o nosso planeta, precisa ser abençoado, porque estamos vivendo um momento muito difícil e sabemos que vamos passar por coisa mais difícil ainda, irmãos? Isso é o começo das dores, está escrito e vai se cumprir, mas o importante é você e eu estarmos na presença do Senhor, amém? Buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Deus de todo o poder e toda a glória, te agradeço por essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Esse estudo, Pai, que vem trazer sobre as vidas, Pai, a mensagem para a transformação dos lares. E assim te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Toma nas tuas mãos a nosso Brasil, as famílias desta nação, que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada um nesta hora. Diante do Senhor, eu apresento o Senhor amado, a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Apresento a minha família, o Senhor amado, meus irmãos, Pai querido, minha mãe, todos eles que o Senhor venha abençoar, os obreiros da casa do Senhor, Pai querido, Deus poder, minhas filhas, minha esposa, e todos aqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que não fazem parte, que estão nos seus lares agora, Deus de poder, que somos irmãos em Cristo, e aqueles que não são servos de Deus pelo sangue do Cordeiro, que assim não aceitaram Jesus, mas eu profetizo na vida deles que um dia vão ter essa oportunidade de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Quero já iniciar aqui rapidamente, o estudo da palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, eu quero deixar aqui para os irmãos um versículo da palavra de Deus, de Gênesis, falar sobre a vida conjugal, o início de tudo, que Deus, em Gênesis 2, o início, da construção da humanidade, no início das primícias de Deus para este mundo, Então, o que é que diz a palavra do Senhor sobre a vida conjugal, sobre aqueles que querem ter uma vida diante do Senhor, amém? Em Gênesis 2, já vou entrar já no estudo aqui rapidamente, mas eu quero deixar essa mensagem, essa palavra. Em Gênesis 2 fala a respeito da formação do Jardim do Éden, como Deus criou a mulher, qual foi a importância, tanto o homem como a mulher, para a nação. Mas aqui em Gênesis 2, Deus, quando assim fez a mulher que tirou da costela de Adão, ele, aqui no versículo 23, vamos começar pelo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, quer dizer, tirou. E assim colocou a carne sobre aquele lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, seu esposo, que ali passaria a ser seu companheiro. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão e seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Então eu queria deixar só essa palavra aqui, para os irmãos ficarem se lembrando aí, que Deus já deixou essa mensagem aqui, porque quando Deus falou, irmãos,
né? Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe. Adão e Eva não tinham nem pai nem mãe, tinha pai, Deus tinha Deus como pai, como seu criador, né? Mas ele já sabia que ali ia ter o segmento da humanidade e já deixou esse mandamento, né? Deixar pai e mãe e seguir a sua vida com a sua esposa e com sua esposa, né? Então, se você tem um planejamento de casar, né, em primeiro lugar você tem que olhar se você não vai entrar no julgo desigual. No decorrer da humanidade, irmão, as pessoas se envolveram, né, em julgos desiguais e deram certo, né? Em muitas questões entre reis, muitas questões de vida conjugal entre muitas etnias e deram certo, né? Mas o céu não recomenda, né? Quando o céu não recomenda, quando eu falo o céu é Deus, quando Deus não recomenda, não é bom que vá, né, participar de um julgo desigual. Pastor, o que você está falando de julgo desigual? Julgo desigual é quando você é servo de Deus, é crente, batizado nas águas e vai casar com o Espírito. Então, você né, tem alguém que você acha, né, que ele é a pessoa da sua vida porque você tem um entendimento que você vai conseguir trazer ele para a igreja, né? Então, qual é o caminho certo? Cada um seguir seu rumo na sua crença, né? Isso é que o céu recomenda. Não é bom que se case com julgo, né, que entre num julgo desigual. Se entrar, tem que saber, né? Conversar antes, eu sou evangélico, você é espírita, né? Eu vou estar lutando a Deus para que você venha buscar o seu Jesus e seja transformado, né? Então, por quê? Porque ou um vai para um lado, ou um vai para o outro, né? Um vai puxar o outro. E se não puxar um ao outro, vai ter contenda, porque na hora que um apresentar os seus trabalhos nas suas denominações, aquela pessoa não vai querer participar, né? E se participar, vai perder o foco daquilo que ele já é, né? Principalmente se a pessoa for servo de Deus. Então, para que não haja contenda e os filhos fiquem, né, já vão nascer sem saber que direção vão ter, né? Já vão ter um segmento meio estranho, né? Talvez tem dois filhos, um escolhe para um lado, um escolhe para o outro e fica aquela bagunça, né, irmãos? Então, você que vai casar, que quer casar, a primeira coisa, irmão, que eu vejo as pessoas não fazendo dentro do relacionamento é não conversando a respeito do futuro desse relacionamento. Esse futuro está na mão do Senhor, mas é necessário ter uma consciência, do que vai acontecer em relação a esse casamento. Por quê? Porque vai vir problemas financeiros, de saúde, vai vir escassez de várias coisas. E esse casal tem que dar, né, esse noivado, né, tem que dar baseado no amor. Porque se for baseado em conveniência, baseado em, vamos dizer assim, porque fugiu aqui a palavra, mas baseado na boniteza do outro, né? Claro que você não deve, se a pessoa você escolheu, você achou bonito. Mas o foco principal é se aquele relacionamento tem um amor profundo, verdadeiro, para seguir, né? E se não tiver o amor suficiente, que venha ter o respeito para que esse amor venha crescer. Respeito, compreensão, conversar a respeito das coisas que vão acontecer, né? Quando a gente casa, a gente parece que a situação da nossa vida é pego de surpresa, mas a gente vem vendo as pessoas casando desde criança. Você vê histórias, você vê testemunho, mau testemunho, bom testemunho, e ali dá para o jovem, porque o jovem é muito disperso, né? Se casa muito novo, né? Tá mais ligado à paixão, àquele gostar, de que se preocupar com alguma coisa, né? E é por isso que tem casamento, né? Porque muita gente, se fosse preocupar com isso, nem casaria, né? Mas amém, meu conselho aqui é que você não entre num julgo desigual, né? Não tente o máximo que você puder não se envolver com pessoas que não têm a sua mesma crença, né? A sua mesma fé, para que não haja problemas futuros dentro do seu relacionamento, principalmente com seus filhos, né? E com vocês mesmos.
Mas eu quero continuar aqui o significado de submissão, né? Que é o que a gente falou, né? A esposa segundo o plano de Deus, né? Esposa segundo o plano de Deus, esposa, né? Do perfil do Senhor. Eu quero falar aqui para os irmãos, né? A respeito do significado de submissão. Lá em Efésios 5, 22, 24, a palavra do Senhor fala: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, né? Então aqui não está falando, não é o homem que está escrevendo. Você que é serva de Deus, você que é servo do Senhor, essa palavra aqui não é o pastor que escreveu e colocou na Bíblia. É o Espírito Santo de Deus, ali usou alguém para trazer, né, como escritor dessa mensagem, porque o autor é Deus, é o Espírito Santo, né? Então, compreendendo isso, este princípio, partindo do significado literal da palavra, a submissão, né, que nem eu falei a semana passada, é debaixo de, né, a sub, né, missão, profissão ou vocação. Mas vamos falar aqui um pouquinho rapidamente o significado de submissão, né, irmãos? Está debaixo da missão, da mesma missão do marido, né? Porque, que nem eu falei das outras vezes, né, as pessoas quando aceitam a palavra de Deus para suas vidas, aliás, aceita esse contexto na sua vida, ele está aceitando a palavra de Deus para a transformação e para o crescimento de ambas as partes, né? E esse crescimento vai trazer um testemunho para os filhos, para a igreja e para as pessoas que assim o tiveram ao redor desses, né? Não estamos aqui para sofrer, para fazer, né, para as pessoas terem uma vida de sofrimento e levar uma falsidade de vida para as pessoas. Ou seja, a gente prega o que não vive. Não pode ser assim. Eu não posso pregar o que eu não vivo. Eu tenho que entrar na minha realidade, né, chamar a liderança, conversar, estou passando por isso, né, e eu preciso que alguém me ajude, né, na área espiritual, para que eu possa ter a comunhão com meu esposo, com a minha família, né? Se tem algum problema, chega para as suas lideranças espirituais e conversa para receber ajuda. Mas não pode ir lá pegar o microfone, não pode sair na rua, né? O cônjuge, né, tá ali fazendo uma obra do Senhor, de frente no trabalho, o marido vem do serviço, né, não acha a comida pronta, ou então dorme no sofá porque brigou com a esposa, ou a esposa não quer ir na cama porque brigou, teve contrito, né, teve atritos, né, aliás, e isso vai levando o inimigo, né, trazer um casamento falso. Então, por isso que casamento tem que ser resolvido todos os dias os problemas, porque o casamento, ele precisa, uma vida conjugal, que tem um compromisso com a sociedade, com Deus, diante da palavra, precisa ter essa consciência. Se você passou a ser servo de Deus, ter uma vida conjugal, precisa ter essa responsabilidade para com Deus em primeiro lugar, para a sua esposa, para seu esposo, para seus filhos, para a sociedade. Porque você representa o céu, né? Porque você prega a verdade, então se prega a verdade, tem que viver a verdade. Se prega, tem que pregar, viver o que prega, né? Claro que nem todo mundo vive um mar de rosa dentro de uma vida conjugal de 10, 30, 25 anos de convivência. Ninguém vive, irmãos. Quem disser que não tem atritos está mentindo. Mas isso é fácil de resolver quando tem o amadurecimento de ambas as partes. Tem o conhecimento da palavra, tem temor a Deus, tem o conhecimento do Espírito Santo de Deus em termos de saber o que é certo e o que é errado diante da verdade, que é a palavra do Senhor. Amém? Então a submissão para a mulher de Deus não vai ser difícil, porque ela está ali diante da palavra, não do marido. Ela está diante do marido em termos de obedecer à palavra de Deus, né? E o marido vai ter o respeito para com ela também diante da palavra. E aí vai ter uma vida de concordância, que vai fluir, né? Está debaixo da mesma missão do marido. Isso é o significado de submissão, né? Podemos afirmar que o significado do termo hoje, só um pouquinho,
do termo hoje não deveria dar a ideia de uma missão inferior, né? Submissão, como se a tarefa dela fosse menos importante que o do homem. Também não concordamos com aquele que definiu submissão como a arte de saber quando abaixar para que Deus possa bater, né? Então tem gente que pensa que é assim, né? Em seu marido, né? O verbo grego traduzido como submissão traz a ideia de colocar-se em ordem, debaixo. É a ideia de alinhar-se debaixo da liderança do marido para um bom funcionamento do lar, né? Isso não é por causa de uma suposta inferioridade, mas pelo fato de que não pode haver dois chefes no lar, né? Não pode existir, irmão, dois chefes no lar, numa igreja, num departamento de qualquer parte, né? Comercial, né? Qualquer evento precisa ter alguém como liderança, né? Agora, tem que saber quem é essa liderança, como está liderando, se realmente tem essa capacidade, essas condições, né? Essa condição de estar liderando, né? Tem muita gente que quer casar, mas não tem condições de casar, porque não consegue liderar, né? Verdadeiramente como deveria. Então, né? A ideia de alinhar-se debaixo da liderança do marido para o bom funcionamento do lar, isso não é por causa de uma suposta inferioridade, mas pelo fato de que não pode haver dois chefes no lar, né? Então precisa cada um na sua posição. Eu sempre falo isso na igreja, na live aqui que eu sempre estou transmitindo no domingo, na sexta-feira. Amém? Cada um busca a sua posição para o funcionamento das coisas de Deus aqui na terra. Porque tem gente que quer ser pastor sem ser chamado, tem gente que não quer ser pastor e é chamado para ser pastor e não quer ser, tem gente que quer casar, mas não vai atrás de, né, fazer uma análise da vida da pessoa que ele está buscando, se ela tem a mesma, se ela pratica a mesma fé, se ela tem os seus mesmos princípios, não se preocupa com nada, simplesmente vai atrás, né? Ou então não se preocupa de estar obedecendo ou desobedecendo, não se preocupa, né? Então a sociedade hoje ela está muito individualista, e esse povo individualista que estão se casando e acham que vai ter um milagre, e acham que vai ter aquele amor, aquela paixão pro resto da vida. Não, o que tem que existir é o amor, não é a paixão, né? A paixão ela faz parte daquele relacionamento, mas o amor é que prevalece, porque o amor, que nem diz a palavra do Senhor, suporta, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não traz contenda, né? O amor é benigno, né? Então, para ter a submissão, tem que estar na palavra do Senhor. Precisa conhecer a palavra. Como é que uma mulher vai ser submissa ao marido se ela não conhece a palavra de Deus? Porque se ela não conhece a palavra de Deus e ela não tem conhecimento, ela vai achar que ser submissa ao marido é uma humilhação, né? Ela não está preocupada a servir a Deus em termos de obedecer a sua palavra. Ela conhece a Deus, vai até na igreja, né? Mas o que é que ela quer mesmo? Ela quer participar de forma até um pouquinho a mais, às vezes, né? Porque acha que o marido é incapaz, insuficiente de tomar de conta de tudo. A responsabilidade da casa é do marido, né? Claro que a mulher hoje em dia está vivendo só, tem muitas mulheres solteiras que estão, né, com filhos já e estão vivendo só, né? Nós estamos numa sociedade hoje muito diferente, mas a palavra de Deus não muda. Eu não vou pregar conforme a modernidade, eu vou pregar conforme a palavra de Deus daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 30 anos, é a mesma coisa, né? Claro que tem adaptações a ser feitas em relação ao mundo de hoje. Hoje a mulher, ela trabalha para ajudar dentro de casa, né? Ela às vezes trabalha mais do que o marido, porque ela chega em casa para fazer todas as tarefas de casa, né? E eu aconselho os maridos a ajudar suas esposas em casa, né? Porque a tarefa da mulher é muito mais árdua do que a do homem. Porque o homem tem aquele horário do dia, vai para casa, descansa, né? E a mulher tem horário do trabalho e vai para casa, né? Às vezes vai fazer os seus afazeres sozinha, porque o marido acha ruim lavar um prato, acha ruim
ir lá, botar uma roupa no tanque, né? E pegar um lixo e botar lá fora, varrer a casa, passar uma vassoura. Tem que saber que a mulher também é um sexo frágil, né? A mulher ser submissa não significa que ela tem que ser uma escrava dentro de casa. Não é isso que eu estou falando. O estudo aqui está falando em termos de obediência à palavra de Deus e as responsabilidades em concordância ser jogada para o homem, né? A responsabilidade de decisões, a responsabilidade de coordenar o lar, amém? Mas a mulher precisa de ajuda, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Que a sociedade feminina está crescendo no campo profissional e precisa desse auxílio. Se os dois têm condições de colocar uma pessoa para auxiliar no serviço em casa, né? Uma profissional do lar, amém, melhor ainda, né? Tem condições financeiras, mas se não tem, tem que juntar os dois e para transmitir isso para os filhos, né? Ter uma vida equilibrada dentro de casa, organizada, né? As coisas no lugar, porque trabalha a semana toda, não dá para ficar bagunçando casa todo dia, né? Também não dá para ficar arrumando casa todo dia. Então tudo é concordância, irmãos. E isso tem que ser conversado quando? No namoro, e se tiver um propósito de noivado, principalmente no noivado, né? Porque aí vai colocando, ó, nós vamos ser assim, vai ser assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso. Vai vendo, que não dá tempo de desistir, né? Agora, depois que casa, segue o juízo. A palavra de Deus fala que aquele que casar, né, e largar da sua esposa e arrumar outra, ele entra em prostituição, né? Ele entra em fornicação, né? A Bíblia nos condena se nós separarmos da nossa esposa ou separar do esposo e arrumar outro só pelo motivo que não gosta mais. Porque tem jeito de gostar novamente. Porque tem oração, tem ajuda espiritual, né, da liderança da sua igreja, né, tem o poder de Deus como nós clamamos, tem todos os parâmetros que possa restituir um casamento. Por isso que Deus não está lá dizendo assim, se você não gosta mais, largue. A Bíblia não fala isso, porque ela sabe que Deus é capaz de restituir. O homem não pode, né, deixar a sua própria carne e arrumar outra carne. Né? E hoje o mundo é assim? Não. E o pastor vai pregar como o mundo quer? Não. Tem gente que nem ouve o que eu estou falando, porque ele acha que eu estou errado. Mas não é eu que estou falando, é a Bíblia. Né? Nós temos que seguir a palavra de Deus. Se eu não seguir a palavra de Deus, para que eu sou pastor? Para que tem igreja? Para que tem ensinamento? Através da palavra. Não tem sentido ter igreja, não tem sentido ter pastor, porque o pastor ele tem que ser um canal de ensinamento para uma sociedade, para uma nação que está, né, o que é pastor? É pastorear, é ensinar, é orientar. Né? Tem muita gente que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele obedece? Não, nem Satanás obedeceu. É obrigado a obedecer? Não, porque ele tem livre-arbítrio. É obrigado a concordar com a Bíblia? Não, é o direito dele. Né? Cada um tem a sua ideologia, mas nós temos um princípio, eu como pastor, a Bíblia. E se eu vou ensinar, é como um princípio da palavra de Deus. Né? Nós temos nossos princípios a ser conservado e nós vamos ser conservador para sempre. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus nos traz que a família é a instituição mais poderosa na Terra. Fala em relação de organização, né? Para uma sociedade andar organizada. Família desorganizada, desequilibrada, né? Filho jogado, pai na prostituição, mãe de qualquer forma, é uma sociedade destruída, uma sociedade sem direção, ou seja, sem Deus, né? Então por isso que tem que ter planejamento para casamento, e as pessoas não fazem. Planejamento de quê, pastor? Para comprar uns móveis? Não, planejamento para a pessoa ter a consciência do que a vida, como é que vai ser, né? Vai ser dura, vai ser difícil, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, né? Vai ter momentos de decisões, e essas decisões têm que ser em concordância. E sabendo a esposa que ela é submissa ao seu marido, e tem que deixar ele falar, participar. Amém? De novo, isso não significa a autonomia masculina no lar. Só que, na última análise, a responsabilidade de liderar recai sobre o homem, né? A responsabilidade é dele, a culpa será dele, né? E a mulher fica protegida quando ela segue a liderança dele, entendeu? Então, quando você segue a palavra, você fica protegida. Você não fica buscando aquilo que não é para você. Se a decisão é do esposo, não é sua. Por que não é sua? Porque está na palavra.
E se você não toma a decisão dentro de casa na frente do seu marido, se você tomar, você está tomando na frente de Deus. Aí vem tribulação, vem contenda, dá errado. Se o marido fizer algo e der errado, mesmo uma mulher chamando a atenção dele que não está legal, e ele sabe que está fazendo errado, ele vai pagar as consequências, né? Então, Deus quer isso, que a mulher seja a submissão, porque qualquer instituição tem que ter uma liderança, né? Se essa casa não tem um homem para liderar, é porque a sociedade hoje está caminhando por esse caminho, né? Que não tem mais possibilidade de ter homens que queiram assumir um lar verdadeiramente para assumir as finanças, assumir as decisões, tomar decisões. Agora, só que essas finanças, hoje em dia ela está sendo compartilhada com a esposa, as decisões é compartilhada com a esposa. Então a submissão é só uma questão da palavra de Deus, de você ficar na sua posição, né? A sua opinião vai ser bem-vinda da esposa, né? Claro, diante das questões, mas o marido está ali como o chefe da casa, né? Ele não pode ser tirado daquela responsabilidade dele, porque a mulher é mais inteligente, porque a mulher ganha mais, porque a mulher trabalha mais. Não, ele vai continuar sendo cabeça. Está na Bíblia, vai ficar na Bíblia e acabou, e Deus não tira, né? Agora, se o cara é irresponsável, se o cara não quer assumir, você tem que sentar com ele e orar a Deus para ele mudar, né? Você está assim, 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 assim. Quando a gente noivou, você falou que ia ser assim, assim, né? A Bíblia diz que é assim, 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 assim. E eu estou aqui para te ajudar, mas você está se tornando um zero à esquerda, né? Tem que chegar para ele falar com calma, né? Sem briga, sem contenda, mas trazer uma conversa franca para que o esposo tome a sua posição. Por isso que não é bom casar com um julgo desigual, entendeu? O cara é macumbeiro, você é crente. O cara é espírita, você é crente, né? Aí como é que ele, né, vai entender o que você está dizendo, se ele não conhece a palavra, né? Ou então o cara é crente e a mulher tem outro segmento espiritual. Como é que ela vai entender se ela não conhece a Bíblia, se ela não lê a Bíblia, se ela não faz parte desse princípio? Como é que ela vai ser submissa? Ela vai querer mandar em você de qualquer jeito, vai chutar o balde, vai fazer o auê e pronto, entendeu? Aí está prontinho para o inimigo destruir, para o inimigo fazer bagunça. Por isso não é bom casar com um julgo desigual. E veja que depois que casa é uma só carne. E a palavra de Deus fala, casou-se segue o juízo. Tem muitos pastores aí tentando caçar meios. Quando dois, né? Quando o que está ligado na terra está ligado no céu. O que desliga no céu está desligado na terra. Para casamento? Para casamento, irmãos, casou porque não gosta mais, casou com outra, vai para a condenação. Por quê? Porque Deus fala que quem casar com outra, separando da sua esposa, ele vai para a prostituição, ele vai para a fornicação, ele vai para ser adúltero, né? E assim também a esposa. Tem gente que não aceita essa palavra, mas está na Bíblia. Vai fazer o quê? Eu vou falar o quê? Vou saltar para agradar as pessoas? Mas se a pessoa errou, caça um jeito de arrumar isso aí. Entendeu? Então, irmãos, pastor, Deus me perdoa porque eu deixei meu marido porque eu não gostei mais dele, que estava barrigudinho, arrumei outro, um cara forte, bonito, né, que faz tudo que eu quero. Bom, você tem chance até de morrer, né? Se por acaso Deus te der, né, chegar a você e falar que está perdoado, amém. Mas a palavra de Deus não volta atrás, não. Amém? Casou-se segue juízo, irmão. Faça de tudo para viver até o fim da vida. Porque Deus falou, se sair do casamento, quem casar com aquela que foi separada, ele vai também estar em pecado, né? Quem se juntar com ela vai estar enrolado também, né? E hoje em dia essa bagaceira aí está grande, porque as pessoas acham que não tem nada a ver, tem denominações que libera, tomam santa ceia, faz uma bagunça, um angu de caroço, né? Que eu não sei onde é que esse povo vê a palavra de Deus aprovando essas coisas. Eu não sei, eu não acho na Bíblia isso aí não. Eu acho na Bíblia ensinando a não fazer, né? Porque depois de feito, meu filho, só Jesus mesmo, viu? Então, vamos continuar aqui, porque vai ser bem breve hoje, viu? Não é uma questão de inferioridade, mas nós estamos falando aqui do significado da submissão, né? Estar debaixo da mesma missão do marido, né? Mesma concordância, cada um na sua posição, né? Que bom que os dois andem só em união, né? Assim como a igreja.
Não é uma questão de inferioridade, mas de funcionamento, né, equilibrado. Para a porta da família funcionar bem, todas as dobradiças precisam ficar alinhadas no eixo correto, né? Para isso, o homem precisa assumir seu lugar como líder, delegando sem abdicar de sua responsabilidade. A mulher precisa andar em conjunto com o marido, seguindo e complementando, desde que esse não exija que ela desobedeça o padrão divino, né? Então, o marido tem que ajudar a esposa a servir a Deus, né? Não é maltratar, não é fazer uma questão de humilhação, mas buscar, né, trazer um respeito para a esposa como o sexo mais frágil, apesar que é um sexo mais frágil, mas a mulher tem um poder imenso de resolver as coisas, né? Mas não é por isso que o homem vai abusar desse poder que Deus deu para a mulher. Ele vai auxiliar, né, ao conhecimento da palavra, e ela vai ser uma auxiliadora para com ele, para administrar o lar, né, juntamente, uma liderança em concordância. Irmão, o reino dividido não prospera. Se a igreja estiver dividida, dá problema para a prosperidade. Porque o pastor fala uma coisa, aí tem 10 obreiros, aí os 10 cada um quer fazer uma coisa, ou não concorda, né? Se tem um lar que tem a esposa, tem o marido é o cabeça, ele está falando a coisa correta, a coisa certa, os filhos não aceitam, a mãe não aceita, vai dividir, esse lar não vai prosperar. Tem uma empresa, né? Tem 10 funcionários, o gerente manda fazer X coisas, os funcionários demoram a fazer, ou não faz, ou enrola, não vai prosperar. Tudo, o eixo começa a entrar terra, entrar naquela graxa que faz a engrenação para a coisa desenvolver. Por quê? Porque as pessoas são negligentes naquilo que foi chamado para ser, né? Eu não posso ser negligente no chamado que Deus me deu na minha vida, nem como marido, nem como pastor, né? Deus colocou uma obra na minha mão, e daqui a um ano eu estou morrendo de cansaço. Aí não, Deus, eu vou deixar a igreja passar por outro pastor, e aí eu vou seguir minha vida. Aquilo que era para ser feito através de mim, que Deus queria me usar juntamente com aquele grupo, não vai ser feito, Deus vai me cobrar. Então Ele vai cobrar o casamento, vai cobrar tudo que Ele bota nas nossas mãos, Ele cobra. Amém? Um estudo desse aqui não é à toa, é simples, é humilde, mas ele traz alguma edificação para a vida das pessoas, para as pessoas despertar o que Deus colocou nas suas mãos, Ele vai te cobrar um dia. Amém? E a cobrança de Deus não é igual a cobrança do chefe, não é igual a cobrança do esposo, não é igual a cobrança da esposa, não é igual a cobrança do pastor. A cobrança de Deus é diferente. Amém? Então não queira ser cobrado por Deus. Compartilhe, né, o seu coração com Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Amém? Naquilo que o Senhor me colocou nesta terra. Então tem gente que fala assim: não sou útil para nada, minha vida não tem sentido. Porque às vezes quer abraçar o mundo inteiro, às vezes não quer fazer nada, e quando tem uma liderança não quer ser liderada. Irmão, se você chega em qualquer departamento, você sabe que tem uma pessoa acima daqueles funcionários, acima daquele movimento ali naquele local que está funcionando, né? Que seja em qualquer lugar. Quando a pessoa chega na igreja, quem é o pastor? Quando as pessoas chegam lá, quem é o marido da casa aí, o homem da casa? Quando a pessoa chega numa empresa, quem é o chefe? Não é assim? Então Deus deixou tudo isso delegado para cada um assumindo a sua posição. Quando deixa de assumir, as coisas começam a engrenagem a quebrar, a dar prejuízo, né? naquela organização, naquele segmento ali, né? Que precisa seguir. Então, ai daquele que vier o prejuízo, né? Ou seja, ai daquele que vem o pecado, né? Deus vai cobrar com mão de ferro, viu? Porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então não queira ser cobrado por Deus na negligência de você obedecer a palavra do Senhor. Compartilhe liderança, né? Compartilhar a liderança. O que é isso, pastor? Nenhum organismo social vive sem uma liderança, eu acabei de falar. Nem mesmo uma família que precisa de uma liderança para o planejamento do futuro e para tomar decisões, né? Marido e mulher podem, inclusive, especializarem-se na liderança, né?
Uma eventual especialização não altera o papel do homem na vida familiar, né? Muito do que há de pior nas famílias advém da omissão masculina, irmãos. Os homens hoje tá difícil, viu? Você arrumar um cabo aí que ele tem responsabilidade de assumir os compromissos. Tá difícil dos camaradas de hoje, né? Chegar num casamento e assumir verdadeiramente. Por que tá difícil? Sabe por quê? Porque há 10 anos atrás, 20 anos atrás, para cá, nessa sociedade moderna, muitas mulheres ficaram solteiras. Muitas famílias, né, ficaram meio que destruídas. E aí, você sabe que hoje em dia, né, não é que nem antigamente, há 30 anos atrás, que os pais tinham 5, 6 filhos, criados na roça. O Brasil era um país rural, né? E esses filhos eram coordenados pelo pai. No começo até, os filhos saíam de casa com 18 anos, com 25 anos, né? Os marmanjos de casa, trabalhando na roça, ajudando o pai, casava um aqui, casava outro ali. Hoje em dia não, hoje em dia as famílias têm 2 filhos, às vezes 1. Aí o casal se separa, né? Ou então não se separa e vive aquela vida de bajulação com aquela criança, desde pequena. Tudo que a criança quer, ela dá. Tudo que a criança quer, ela dá, né? Mesmo sem poder, arranca as tripas e coração para dar ao filho, que o desejo do pai é abençoar o filho. Não é assim o nosso Deus conosco, quando a gente está no caminho, quando a gente vigia, ele nos abençoa. Mas o pai de hoje, moderno, não é uma questão de correria, presentear o filho, dar presente, dar celular, dar tudo, né? Então fica um filho crescido de 10 anos para cá, os filhos estão crescendo 10 anos para cá, 15 anos para cá, 20 anos para cá, né? Que é o tempo que saiu essa explosão da internet, todas as coisas estão muito fácil na mão das pessoas. Os filhos foram criados de forma muito mimada, né? Direitos humanos em cima, não pode corrigir a criança. Não estou falando de espancamento, eu sou contra espancamento, contra um monte de coisa que vai contra as crianças. Quantas crianças estão sofrendo na mão dos pais oprimidas, né? Sendo massacradas, sendo espancadas. Eu estou falando de correção, né? Os pais perderam a autoridade em cima dos filhos. Os caras que matam a menina hoje, o cara namora com a menina de classe média alta, de classe média, seja lá o que for. Hoje não tem mais isso. O cara vai lá, namora com a menina 1 ano e vai lá, ela se separa dele, arruma outra e vai lá e mata a menina. Por quê? Porque ele tomou um sentimento de posse. Tudo para ele quer. Tudo para ele é dele, né? Esses marmanjos, né, que só quer tudo na mão porque a mãe e o pai criou assim. Quando você tiver seus filhos, corrija com a correção. Está lá em Provérbios, corrija o seu filho com a vara da correção. A vara não é um pedaço de vassoura, não. Um chicotezinho, né, para deixar ele dar birra. Ensinar, esse tênis é de R$100. Se eu posso dar o de 100, é o de 100, acabou. Agora o menino quer um tênis de 300, de 1.000 conto, quer um celular de 10 mil, quer não sei o quê, quer um carro e a mãe dá tudo para ele. Vira uma marmota um troço desse. Aí casa, vai matar a esposa porque ela não faz o que ele quer. Como é que a mulher vai ser submissa a um troço desse? Criado de forma bebezão, com 20 anos de idade, tudo que a mãe quer ele dá. Aí namora, casa, aí quer tudo que a mulher faça tudo para ele. Aí vira um animal, em vez de ser um ser humano, em vez de ser um líder, em vez de ser um exemplo para os filhos, vira perdoa a palavra, um monstro. Que o tanto de mulher que já morreu desses tipos de cara, você pode ir atrás, que é isso que eu estou falando. A sociedade que cria os filhos para se tornar filhos podres, monstros, né? Porque dá tudo o que eles querem. Irmão, Deus, Ele é Pai, Ele é fogo consumidor, Ele é justiça, né? Mas Deus, Ele nunca, tudo que a gente pede, Ele nunca dá, não. Não é tudo que nós pedimos a Deus que Ele dá, não. Né? Por quê? Porque Ele sabe que se tudo que a gente pedir Ele der, vamos viver uns crentes, né? Crente folgado, né? No jejum, não ora, não faz nada, não vai para a igreja, só recebendo de Deus. É bonitinho, né? Para nós, bonitinho. Deus vai fazer isso com a sociedade corrompida que nem é? Não vai.
Deus só dá quando Ele vê que eu e você está preparado para receber depois que obedeceu, depois que passou pelo crivo, depois que recebeu 10 não, aí Ele vai lá e te dá. Né? Se você for merecedor e eu for merecedor. Agora hoje, uma sociedade que tudo que os filhos querem dão, né? Sem limites, né? Sem princípios. Um cara desse caso, nunca que ele vai ser uma liderança, nunca que ele vai querer saber de cuidar de uma esposa, conforme deveria se cuidar, todo mimado, né? Quer bater no pai, quer bater na mãe, quer bater na esposa. Por quê? Foi criado o filho único mimado. Tem muitos filhos únicos que cuidam da mãe até morrer. Tem muitos filhos únicos que cuidam da mãe, cuidam do pai, quando se casa, cuida da esposa, cuida da casa. Mas sabe por quê? Porque ele teve ensinamento, porque ele teve correção, porque ele respeitava a mãe, porque ele respeitava o pai, né? A geração do respeito, a geração que reconhecia o pai como pai. Por que que hoje as pessoas estão com dificuldade de reconhecer os seus pastores como pastor? Não é à toa, né? Por que que as pessoas não querem reconhecer o professor? Por que que as pessoas não querem reconhecer a professora, o diretor do colégio? Não é à toa. Por que que as pessoas, né, chegam no trabalho e não querem respeitar o chefe? Não é à toa. Porque antigamente tinha pessoas, irmãos, né, no tempo de 30 anos atrás, entravam numa empresa, se a empresa não quebrasse, né, ele trabalhava 30 anos numa empresa, 20 anos, 15 anos. Por quê? Porque ele tinha princípio, tinha respeito, né? Ele respeitava seu chefe, seu patrão. Entendeu? Podia não ser respeitado, mas ele respeitava. Por quê? Porque ele foi criado assim. Hoje é assim? Não. É o individualismo. O cara cresce já querendo bater na mãe, manda na casa, valores quebrados, né? Conceitos errados de criação. Meu Deus. Então, é isso o problema de dar um estudo desse para as pessoas que hoje estão vivendo isso. Porque às vezes eu estou dando um estudo aqui, entra uma mulher aí que está nessa situação, que o marido não quer fazer nada, e nem estuda o que eu estou dizendo. Por quê? Porque ela está revoltada com o marmanjo dentro de casa, porque quer ser o nenenzão, porque a mãe criou assim, e quer que a mulher também faça ele ser o nenenzão. Né? Vai caçar o que fazer, rapaz, vai estudar a palavra de Deus, né? Vai buscar ser homem, vai buscar ser uma liderança, vai buscar amar a esposa, vai buscar, né, a ser verdadeiramente um servo de Deus, né? Então, irmãos, esse estudo é para que as pessoas entendam que nós estamos vivendo uma sociedade que está passando por um processo do que começou lá 10 anos atrás, 15 anos atrás. O menino de 10 anos foi criado mimado demais. Hoje ele tem 20. Ele namora, a namorada não quer mais, ele vai lá e mata. Por que ele mata? Porque foi mimado demais, tudo que dava ele queria, e ele tem a namorada como posse. Né? Ele não aceita ser diminuído, ele não aceita o não. Tudo tem que ser para ele. Tudo tem que ser ao redor dele, tudo para ele. Nunca tem um coração de aquebrantado, né? Não tem princípio, não tem Deus, não tem nada. Então é por isso que tem, quando você for se casar, buscar uma pessoa para namorar, olha os princípios dela, olha como é que ela vive, olha como é que ela anda com os pais, né? Eu vejo pessoas namorando, caçam um namorado, que seja homem, que seja mulher, vai na casa da namorada ou do namorado, chega lá, só falta bater na mãe do pai. E tu vai casar com uma criatura dessa? Com um troço desse? Que não respeita nem a mãe e o pai, vai te respeitar? Não vai respeitar nunca, né? Então, compartilhar de liderança, irmãos. Esse estudo eu preciso fazer, porque Deus me incomoda, que pode servir para alguém. Mas eu sei que nessa sociedade corrompida está difícil das pessoas ter o desejo, o prazer de viver uma vida conjugal em harmonia, cada um na sua posição, né? Mas não é possível. Vamos continuar, que a gente não pode desistir, né? Nenhum organismo social vive sem nenhuma liderança, irmão. Liderança, nem mesmo uma família que precisa de uma liderança para o planejamento do futuro e para a tomada de decisões. Marido e mulher podem, inclusive, especializar-se na liderança. Estou lendo novamente. Uma eventual especialização não altera o papel do homem na vida familiar. Muito do que há de pior nas famílias advém da omissão masculina, que eu acabei de argumentar esse tudo por causa da omissão. Essa omissão ela tem algum resquício, né?
Onde há fogo, há fumaça. E esse fogo é exatamente a criação de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? E você vai ver a criação de hoje, daqui a 10 anos, o que é que vai dar essa sociedade aí, né? Então, qual é o caminho, irmão? O caminho é buscar levar seus filhos para a casa de Deus. O casal que está em união, persevere, continue buscando o Senhor. Amém? Porque você vai precisar ajudar muita gente. Você que é casal, que é cônjuge, que tem uma responsabilidade com a palavra de Deus, levar, a palavra de Deus fala que as mulheres santas da casa do Senhor ensinar jovens a viver uma vida, né, de retidão, né? Elas têm que ter as matriarcas da casa do Senhor como exemplo, né? E isso está se acabando. Então, irmãos, por quê? Porque as pessoas não querem ter mais responsabilidade mais com ninguém, né? Portanto, numa situação ideal em que o casal busca a plenitude do Espírito Santo, a liderança é masculina, né? Continua a união entre os dois, mas a liderança é do homem. Porque o pastor está dizendo? Não, porque Deus colocou na palavra. Tomemos como exemplo uma família em que o marido ficou doente e não tem condições físicas ou emocionais para ser o líder do lar. A esposa não deve esperar que ele assuma seu papel enquanto estiver em recuperação. Este esposo deve ser respeitado, amado, querido, mas não pode ter sobre si mais esse peso, porque não o deixe ainda mais delimitado. Nessa condição de exerção, a esposa deverá tomar a liderança do casal e da família para que não haja problemas maiores. Então a esposa chegou a hora, como se a esposa fosse o copiloto, né? Então, piloto e copiloto. Então, se o piloto está passando mal, quem é o copiloto? É a esposa. Ela vai assumir aquela responsabilidade por um período, até seu esposo voltar à normalidade e ele assumir as suas condições de estar liderando, né? Diante da adversidade. Não foi assim que a gente prometeu a Deus no altar? Na saúde, né? Na alegria, na tristeza, né? Na doença. Outro exemplo é o de uma família na qual o marido se tornou dependente de drogas, seja de álcool, seja de tóxicos, né? Não se pode permitir que um homem com essas dependências lidere a casa, sob pena de um naufrágio, né? Naufrágio coletivo, uma vez que a dependência devasta a saúde física, emocional e financeira de uma família. Neste caso, a esposa deve assumir a liderança e investir na recuperação do esposo, né? Agora, o que não pode é o esposo nessa situação, né, de detox, né? Desculpa, irmão, de estar dependendo de drogas, né? Ele querer ser uma pessoa com condições de assumir, porque aquele lá, com um vício ali dentro, tem tudo para afundar, né? E vai os dois no mesmo barco. Então ele tem que alguém conversar, orar por ele, chamar ele, se a esposa não der conta, e falar: ó, meu filho, você tem isso aqui vai te levar os dois para o fundo. Você tem que deixar, né, a sua esposa assumir por um tempo para te ajudar, para que você se recupere, para depois você assumir sua posição, né? Porque é horrível, mano. Hoje no mundo, não é no Brasil não, no mundo inteiro tem essas coisas. E muito isso destruiu muitos lares, muitas vidas, muitos jovens, que seus pais eram viciados em drogas e foi uma destruição, né? Foi assim uma catástrofe para esta família, né? Entrou este mal, que é o mal do século, né? As drogas, a depressão, muitas coisas desse século está detonando as famílias, né? E as pessoas mesmo sofrendo, mesmo nessas dores, não têm força de ir para a igreja, ou não acreditam em Deus, ou alguns não creem, ou outros têm raiva, e isso é coisa do inimigo, né? E nós, como igreja, temos que orar pela nossa nação, temos que orar para as famílias, para os lares, para essas pessoas receber o poder do Espírito Santo e ser transformados. Aqueles que estão nas drogas, né? Aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão pegando as suas finanças em vez de ter um futuro, preparando um futuro, né? De ter posses para o sustento futuro da sua vida,
né, da sua saúde, quando tiver com 70 anos, está acabando com as drogas, deixando seus filhos fora da faculdade, deixando seus filhos fora de um suprimento, né? E isso é que o inimigo quer. E aí entra a posição da igreja. Por isso que o inimigo quer destruir o seu casamento. Por isso que o inimigo quer destruir a sua igreja, seu ministério. Por isso que o inimigo quer destruir a vida do pastor Jairo. Porque se eu pregar, vai despertar algumas pessoas. Ó, vamos arrumar nossa casa, vamos caçar um meio de buscar a igreja. Então, se você está passando uma luta no seu casamento, busque uma igreja. Eu não sei qual denominação que você pode ter afinidade, que Deus pode te direcionar. Mas não deixe seu casamento acabar não, porque isso é coisa do diabo, é coisa do inimigo, né? Não é porque a pessoa nasceu ruim, não. Não é porque ele é um bandido, não. Não é porque, mesmo que ele foi criado com a mãe, que nem eu falei, que é uma geração de 10 anos, 15 anos para atrás aí, desse tempo para cá foi criada como um bebezão até os 20 anos, né? E hoje está sem querer assumir um lar, tem jeito sim, né? Se você tem fé em Deus, essa pessoa pode mudar o coração, pode tomar posição, ser um bom homem, um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa e seguir avante, ser uma família abençoada em Cristo Jesus. Amém? Eu estou pregando aqui, não é que a humanidade está perdida de não ter mais condições de recuperação. Estou pregando que a humanidade caminha um caminho largo para a perdição, mas tem Jesus Cristo que pode transformar e transformou já muitas vidas. Amém? Então tem uma esperança para a sua vida, tem uma esperança para o seu lar, que chama Jesus Cristo, né? Que ele pode entrar com o seu poder, a sua glória, com os anjos dele, e fazer com que a luz de Deus entre na sua vida, no seu lar, e na vida dessa pessoa que você está preocupado, está orando, né? Clama a Deus que vai acontecer o milagre. Em nome de Jesus, amém? Outro extremo é o de uma família na qual o marido se tornou dependente. Já falei. Desculpa que eu estava repetindo aqui, amém? Outro tópico aqui, irmãos, que eu vou falar rapidamente, o horário já está acabando, mas eu vou falar rapidamente aqui a respeito, né, respeito ao marido, né? Então, quem quer respeito, dá respeito, né? Mas é que nem eu falei, estou falando isso aqui para pessoas que têm responsabilidade com o seu lar, que têm responsabilidade com a palavra de Deus na sua vida e traz o que prega viver, né? Não adianta eu pregar e não viver o que prego, né? Eu prego mansidão, chego em casa sou uma pessoa brava, eu prego equilíbrio, lá fora eu sou uma pessoa desequilibrada, eu quero ser santo e quero que os outros sejam, mas lá fora minha boca só xinga, né? Então meus filhos vão ver isso, não vai ver exemplo nenhum como servo de Deus, como amigo de Deus, como uma pessoa transformada. Então qual é o exemplo que eu estou dando como pastor, como servo, como ministro do Evangelho para meus filhos? Nenhum. Qual a transformação que vai ter neles? Nenhuma. Por quê? Porque ele acha que esses princípios que eu caminho, eu estou sendo profano, então eles não vão entrar nessa, porque se o pai está assim, eles não vão acreditar que eles vão ter um segmento na divindade. Amém? E isso é coisa do inimigo. Então as pessoas que querem ser servos de Deus, que são servos de Deus, que têm uma vida conjugal, amém? Vamos ler a palavra, aprender e executar o que está nela. Amém? Porque assim seremos espelhos para uma sociedade, para os nossos filhos e seremos abençoados por Deus por estar obedecendo a sua palavra. Amém? Respeito ao marido. Como sempre, Deus está mais interessado no coração da mulher do que no mero rito de submissão. Amém? Submissão sem respeito é como obediência sem honrar, né? Sem honra. Vemos isso claramente na criação de nossos filhos. Se não atingimos o coração da criança, produzimos hipocrisias, né? A mulher que se submete da boca para fora ainda não compreendeu a vontade de Deus para seu lar. Nesse caso, seria como uma dobradiça que está alinhada, mas que sempre chia, né? Então tem uma falha, né, irmãos? Da boca para fora não, é do coração. Por quê? Porque ama a Deus. Se ama a Deus, eu estou obedecendo a palavra, né?
não embaixo de uma submissão de humilhação, mas embaixo de uma submissão para missão junto com o esposo. Uma missão de conquista, de união, de concordância, de respeito, um para com o outro, né? Uma só carne. Tem diversidade? Tem. Tem a diferença, né? Em termos de decisões? Tem. Mas isso não vai resumir a palavra de Deus na minha vida, né? Não vai diminuir a palavra de Deus na minha vida, né? Eu vou continuar eficaz na obediência à palavra do Senhor, independente do que acontecer, né? E eu preciso estar sempre olhando para a palavra de Deus para que eu possa obedecer a Deus e estar em concordância, e se não estiver, sentar e conversar para estar. A mulher que se submete, né, em Efésios, né, irritando todos sobre a dobradiça guixia, irritando a todos ao redor, né? Em Efésios 5:33, a palavra de Deus fala assim, em Efésios 5:33, a palavra de Deus fala: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Então a mulher tem que reverenciar, respeitar, e o marido tem que amar a mulher, né? Ele não pode trazer sobre a sua esposa um conceito de submissão, de humilhação, mas de respeito e amor, né? E se houver respeito e amor, ela vai executar essa missão com muito carinho, com muita honra, diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Resume toda a discussão sobre o papel da mulher com a palavra respeito. Da mesma forma como a igreja deve ser submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao seu marido. Com essa atitude de coração, chama respeito. A palavra original traz a ideia de temor. Não no sentido de ficar encurvada e temerosa diante do marido, mas num relacionamento íntimo, né, de honra e consideração, assim como na frase, o temor do Senhor, né? Então, é um respeito, é uma consideração, é uma posição, não é uma humilhação, não é uma questão de estar por baixo, humilhada, mas é uma posição que Deus colocou para ser honrada, né? Em 1 Pedro 3, de 1 ao 6, temos também a reflexão desse aspecto interior de submissão. Deus valoriza o espírito manso e tranquilo da mulher, especialmente no relacionamento submissivo, diante de um marido que, humanamente falando, talvez não mereça tanto respeito, né? Tanto respeito, como eu acabei de falar daquelas pessoas, né, que às vezes tomam a decisão de ter os princípios bíblicos da palavra de Deus na sua vida, mas são as pessoas que dão mau exemplo para suas mulheres, para seus filhos, são maridos que precisam ser transformados, né? E maltrata aquelas pessoas que ele deveria mais amar, que deveria estar dando apoio, né? Dando uma questão de respeito, de carinho, né? E é os que mais maltrata, às vezes, hoje em dia, numa sociedade corrompida, né? E, infelizmente, no nosso meio, em todas as denominações, tem esse tipo de gente que se acha autossuficiente e, porque bota um feijão e arroz dentro de casa e tem um carro na porta, tem que maltratar o filho e a esposa e todo mundo tem que ficar calado, né? Isso aí já está sendo um coronelismo, né? Já está sendo uma pessoa opressora, né? Tem que orar para o diabo sair dele, porque ele está endemoniado, viu? O respeito não é necessariamente porque o marido é digno, mas pelo fato de que Deus o constituiu como líder do lar. Não é porque ele é bonitinho, não. Não é porque ele tem um salário bom, não. É porque Deus colocou ele como líder do lar. E há que ele não for. Se ele não for, Deus vai cobrar ele um dia. Amém? E a cobrança de Deus não é igual a minha como pastor, como outro fulano, não. Não é respeito tanto pela esposa, mas pela posição da qual Deus colocou, né, irmãos? Essa é a mesma posição política quando a submissão do cristão diante das autoridades políticas, sejam justas, sejam injustas, por serem estabelecidas por Deus. Romanos
13:17, né? Entrou um governo em Brasília, outro governador, não vale nada, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser submisso a ele, né? Eu tenho que pagar as contas, os impostos, ele não vale nada, não tampa um buraco na rua, mas porque Deus assim permitiu ele estar lá, porque ele veio da palavra, né? Tem que obedecer às lideranças, os governantes dessa terra, porque foi constituído por Deus, bom ou ruim. Mesmo assim a esposa, né? O cara não vale nada, mas obedeça, a responsabilidade é dele, né? Quem vai assumir, quem vai ter que assumir, quem vai conversar com Deus um dia, quem vai prestar conta com Deus é ele, amém? Não é a esposa. Então, desculpa, o presidente é bom, maravilhoso, né? Foi Deus que permitiu ele estar aqui no Brasil, governando essa nação. Beleza. O presidente entrou, não vale nada. A gente tem que obedecer, do mesmo jeito, né? Então, as pessoas que não obedecem à sua liderança, elas estão debaixo de desobediência pela palavra de Deus. Porque foi Deus que os constituiu. Em primeiro lugar, veio o mandamento de Deus. Amém? Se eu saio do mandamento, eu estou em rebeldia. Se eu estou em rebeldia, minha vida não tem prosperidade. Minha vida tem bagunça, né? Então é isso que o diabo quer, que as pessoas, as mulheres não obedeçam a seus esposos, os esposos não reverenciem suas esposas, que não respeite, que vira aquele lar de pessoas de briga constante, divisão, não tem harmonia. Tudo isso é coisa do diabo, viu? Por quê? Porque há uma desobediência, há uma falta de ordem, há uma falta de hierarquia, há uma falta de respeito. Se não tem isso, vai haver contenda, briga, confusão, embaraço. O reino dividido não prospera. Amém? Certamente a mulher precisa traçar um limite quando o marido exige algo contrário à palavra, mas precisa também verificar com muito cuidado que não haja uma opção criativa para não ter que desobedecer a Deus nem o marido. Amém? Então, irmãos, a esposa, ela precisa estar sempre conversando com Deus. A mulher que é serva de Deus, aqui o estudo, né, eu vou parar agora pelo horário, mas vai continuar o mesmo peso que o amor masculino, né? Vai continuar a próxima semana. Hoje são 25, né? Então, na próxima semana, dia 26, se a gente assim não voltar para a igreja, nós vamos estar aqui passando o estudo da mulher, né? A mulher, qual é o nome do estudo? Esposa segundo o plano de Deus. Amém? Então, essa esposa, ela precisa lutar para que haja harmonia, para que haja obediência ao seu esposo. Se o esposo não vale nada, mesmo sendo um servo de Deus, dizendo ele que é, né, você tem que orar. Esse negócio que já vi até ministro dizendo, né, que prega na igreja, que isso, que aquilo, ministra tal, né, faz congresso, mas quando chega em casa, dorme no sofá, isso é errado, isso é coisa do cão. Deus fala que a mulher e o esposo têm que entrar em vida íntima e quando terminar, continuar orando, né? E para entrar em vida íntima, tem que parar de orar e dar prioridade à vida íntima. Por quê? Para que o diabo não tenha acesso a esse casamento. Como é que uma pessoa que toma de conta de um ministério, de uma igreja, chega para umas pessoas e fala que ela não tem intimidade com o esposo ou com o esposo, né? Que exemplo eu estou dando para um rebanho, para uma sociedade, que a Bíblia fala o contrário, né? O diabo adora quando as pessoas casadas não têm relacionamento íntimo. E Deus se aborrece, né? Porque ele sabe que aquela pessoa tem uma possibilidade de caçar outras coisas lá fora, né? Fora do casamento, a vida extraconjugal. Então o diabo prepara tudo para que as pessoas acham que aquilo ali é normal, né? E não é. Não existe na Bíblia isso, que a pessoa, cada um tem que viver no seu bel prazer de estar no seu conforto da sua carne e não atender o seu esposo, a sua esposa. A palavra de Deus fala em Gênesis, né, que é uma só carne. Então, e também a palavra de Deus fala que uma mulher não tem poder sobre o seu corpo e quem tem o poder sobre o seu corpo é o esposo. E nem o esposo tem o poder sobre o seu corpo. Quem tem o poder do corpo do esposo é a esposa. A não ser que deixe de ter relações íntimas por consentimento dos dois.
Amém? Então, irmãos, a vida conjugal ela precisa ser tratada todos os dias, né? Já começa errado porque a gente namora, noiva, e não tem nenhum estudo, não tem nenhum segmento, vai lá no pastor se tiver um segmento bíblico, né? Vai na igreja, conversa com o pastor ali 2 horinhas, pronto, vamos casar, o pastor já abençoou, vamos casar. Mas é saber o que vai, né? As possibilidades de acontecimento dentro desse casamento. Estão preparados para isso? Tem amor suficiente? Se não tem, estão preparados para aumentar esse amor, né? Para suportar essas dores, essas angústias, essas dificuldades? Tá? Então vamos lá. Amém? Não tenho amor suficiente, mas esse aqui foi o que Deus me deu. Deus tem possibilidade de aumentar. Quando Abraão arrumou a esposa para Isaac, ele não conhecia a esposa dele, né? Não conhecia. Então o que acontece? Mas ali foi um plano de Deus. Se seu casamento é um plano de Deus, o diabo não pode botar o plano dele de destruir, de trazer diversidade, né? Mas precisa ter em ordem de essência, irmão. Não queira simplesmente porque a pessoa tem um corpo bonito, tem um corpo físico bonito, né? Por atração física, porque é amigo do amigo, né? Aí entra no relacionamento que não tem direção de Deus, né? Não existe profecia para casamento? Não. Mas tem como eu selecionar, tem como eu olhar a família dela, que família eu estou entrando, que pessoa, essa pessoa, qual o temperamento dela, como é que é essa situação que eu estou entrando. Dá tempo ver tudo isso, né? E orando a Deus, Deus direciona. Perfeição não vai existir em ninguém. Nem pastor, nem igreja, nem ninguém. A perfeição é de Jesus e de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo. No homem não existe perfeição, né? Então, já começa sabendo que não existe perfeição. Mas se existir amor, respeito, vontade de vencer os dois, vai ter um futuro promissor. Mas se não tiver o princípio da palavra de Deus, não buscar a direção da palavra do Senhor, não buscar a direção do Espírito Santo, não orar, não jejuar, não pedir direção a Deus, não viver em harmonia, e se não buscar essa harmonia, esse contexto de respeito, tem tudo para naufragar, viu? Por isso que Deus me incomoda nesses estudos, para que as pessoas, alguém, consiga ver, assistir e levar para a sua vida, para que haja transformação ou para ajudar outras pessoas a buscar esse segmento que é a palavra do Senhor. Amém? Então vamos parar por aqui. Eu quero fazer uma oração para os irmãos, né? Estamos aí nos cultos da quarta-feira, às 19h30, né? Porque está sendo colocado, está tendo menos gente na igreja, está sendo colocado à distância, né? Está tendo todo o regulamento, né? Pelos governantes, está sendo feito na igreja. Está tendo oração nas terças às 15 horas, nas quartas às 8h30 da manhã, ciclo de oração, e às 17h30 à noite, né? Depois, quando abrir no domingo, eu vou anunciar para aqueles que quiserem assistir ou, né, e estar participando da nossa igreja. Tem o endereço aí no Face, né? Aqui na Ceilândia Sul, QNN 2, conjunto B, lote 45, Assembleia de Deus, né? E quem vos fala é o pastor Jário, que estou aqui coordenando essa igreja aqui em Brasília. Você que faz parte dessa congregação também já sabe, né, o nosso procedimento, que é bênção de Deus. Tem muitas coisas paradas, mas em nome de Jesus esse ano ainda vai voltar algumas coisas, né? Batizar nas águas, os louvores, né? Todo o segmento de uma igreja que precisa o organismo trabalhar em vento em popa, como assim Deus determinou. Amém? Tudo isso vai passar e vamos estar todo mundo junto, continuar orando pelos aqueles que estão enfermos e para que Deus nos livre desse mal. Amém? Quero fazer uma oração final e agradecer aos irmãos que estão participando, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu lar, sua família. Que dê força para você e paz. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa noite abençoada na tua presença. Toma esse estudo que chega ao coração de alguém, para que haja transformação, para que haja o teu poder de nos lares do nosso Brasil, desta nação, Pai querido. Seja transformado, Senhor amado, livrando, Deus, o poder dos nossos filhos do laço de morte, do homicídio, Senhor amado, feminicídio, de todo o mal, Senhor amado, que o inimigo tem tentado destruir os lares. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha transformar, Pai, os jovens desta nação, que eles venham buscar, consultar o Senhor
para os seus projetos, colocar na presença do Senhor. E esses lares que estão sendo destruídos pelo vício, pelas drogas, estão sendo destruídos, Senhor amado, Deus, poder pela ira, pela contenda, que o Senhor envie o Espírito Santo do Senhor em nome de Jesus, para que haja um milagre, que haja harmonia e paz e respeito, para que esse casal consiga criar seus filhos, Pai, levá-lo à Tua presença, na Tua casa, com exemplo, Pai querido, com testemunho, em nome de Jesus das suas vidas. Transforma, Pai querido, a nossa igreja, os obreiros, cada dia mais, seja fortificado na Tua presença. Agradeço por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que a pela companhia, vá com Deus. Amém? Um abraço, irmãos.